nós vamos avançar para este terceiro estudo, meditando sobre a satisfação no relacionamento pessoal com Jesus. João 15, você pode permanecer sentado como está. Eu leio na mesma versão que está sendo projetada, você em casa também pode acompanhar. João capítulo 15, versículo 1 em diante, até o 8, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vocês. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Que Deus nos abençoe com a leitura e a compreensão da sua palavra. A busca por satisfação, como nós temos visto nesses estudos, meus irmãos, faz parte da própria existência humana como algo inescapável. Todos nós estamos buscando prazer, estamos buscando alegria, estamos buscando contentamento, estar contidos daquilo que pode nos preencher de fato e dar sentido à nossa vida. Mas a grande questão não é a satisfação em si, mas aquilo que é a fonte de satisfação. Porque nós podemos pensar que estamos sendo saciados por fontes que são apenas temporárias e provisórias, portanto, também parciais. Nós podemos citar aqui a própria estética humana, a busca pela beleza. Quanto nos satisfaz estar diante do belo? Nós reconhecemos, nós identificamos quando estamos diante de algo que, segundo o nosso padrão de beleza, é identificado como belo. Como também nós podemos ter satisfação produzida pelo nosso próprio corpo. Nós temos substâncias, hormônios, que produzem esse tipo de satisfação. E a atividade física, por exemplo, potencializa muitas dessas substâncias. Nós temos a satisfação, os irmãos sabem aquele senso do dever cumprido? Quando nós trabalhamos e cumprimos uma meta e chegamos ao final de uma unidade escolar ou então da meta de uma empresa, principalmente se tem uma PL, né? Uma participação no lucro, aí a meta fica mais satisfatória ainda. Então nós temos muitas experiências, que poderíamos citar aqui, que geram satisfação, mas todas elas não são capazes de suprir de forma completa e de forma permanente o ser humano, que tem uma abertura no seu ser, que tem uma busca incessante por significado, porque nós sabemos, a palavra de Deus nos diz, e veremos hoje mais uma vez, nós fomos feitos para o eterno, fomos feitos para a eternidade. Deus colocou a eternidade em nosso coração e nós somos, por isso, insaciáveis, a não ser que estejamos diante da fonte das fontes, que é o nosso próprio Deus. No Evangelho de João, nós aprendemos, meus irmãos, que a verdadeira satisfação está no relacionamento íntimo e contínuo com o Senhor Jesus, como nós já afirmamos nesse culto. Especialmente no capítulo 15, nós estamos diante de um texto muito especial, porque esta ilustração, além de ser muito profunda, ela é completa, e ela foi escolhida por Jesus de uma forma muito peculiar, porque ela abre, ou ela explica, ela apresenta o último eu sou de Jesus. Assim como eu pude falar no último domingo, 7 sinais no Evangelho de João para apontar para a identidade e a divindade de Jesus, mas também 7 eu sou, que tem o mesmo propósito de ser uma declaração onde Jesus se identifica como Deus, porque o propósito do Evangelho de João, nós já vimos aqui insistentemente, é que diante desses sinais, chamados também de milagres, os crentes pudessem ter convicção
e crerem realmente de que Jesus era o Filho de Deus. Então, nós chegamos aqui no último eu sou. Os irmãos lembram, não é? Eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, não é? Eu sou. Mas aqui é o último. E ele escolhe, então, uma metáfora, uma imagem que pudesse comunicar aos discípulos sobre esse tipo de relacionamento que somente ele é capaz de satisfazer plenamente o ser humano. Vamos pensar um pouco com João. Por que João, então, escreveu o seu evangelho dessa forma e por que nas suas recordações das palavras que ele ouvira diretamente do próprio Jesus, João, que é o discípulo amado, identificado aqui no evangelho dessa forma, por que ele escolhe das suas recordações essas palavras, estes discursos, estes ensinos, e por que eles são tão significativos no momento em que João está escrevendo o evangelho? Nós podemos concordar com a maioria dos comentaristas que datam, que limitam esse evangelho na última década do primeiro século, entre 90 e 100. E João está aqui, segundo esses estudiosos, preocupado em investir no amadurecimento espiritual daqueles que faziam parte da sua comunidade, da sua igreja, em Éfeso e também na Ásia Menor, hoje a Turquia. Ele está também preocupado em dar uma resposta a uma heresia crescente que negava a divindade de Jesus. Então ele é muito cuidadoso em apresentar Jesus como Deus, mas de uma forma muito singular. Jesus como Deus revelado como o Filho do homem, aquele que é Deus homem, aquele que é sim pré-existente, que é um com o Pai, mas que mesmo na sua humanidade mostrou que era Deus. Por quê? Porque para João isso era muito importante diante de um momento em que a perseguição estava crescendo e muitos dos nossos irmãos daquele século estavam deixando de permanecer, deixando de se manterem unidos à igreja e até mesmo negando a sua fé diante, é claro, de situações extremas. Nós entendemos um pouco melhor o Evangelho quando nós lemos ele juntamente com as cartas. E como nós estamos no estudo, convém que nós acessemos, por exemplo, a primeira epístola de João para entendermos um pouco desse contexto. Se os irmãos puderem me acompanhar, no capítulo 2 da primeira epístola, nós vamos encontrar o mesmo João ensinando sobre esta permanência, sobre essa necessidade de continuar unido a Cristo e unido, portanto, à igreja também. O capítulo 2, versículo 27 da primeira epístola, João diz: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Ele se refere aqui aos falsos mestres, que negavam tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus, ou a divindade humana de Jesus. Mas, continua o versículo, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Uma referência ao Espírito Santo, que estava sobre a igreja, como que derramado sobre a igreja, ungindo a igreja, aprovando aquele ensino que os apóstolos haviam recebido do Senhor Jesus. Versículo 28, filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados da sua vinda. Vejam, meus irmãos, que o que está por trás desse texto é uma crise de permanência. E quantas vezes nós já enfrentamos crises assim? Crises de permanência. Crise de permanência no casamento, crise de permanência na igreja, crise de permanência nos propósitos que nós estabelecemos para a vida, porque as dificuldades vêm, porque vem a enfermidade, porque vem a crítica, porque vem o abandono de muitos que nos serviam de apoio. E nesse momento nós nos sentimos fracos, nos sentimos incapazes de continuar na jornada. João está falando para pessoas que estão com um sentimento semelhante a esse. E eu concluo no versículo 29, se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Ele está dizendo, vocês nasceram de novo. Agora vocês precisam permanecer para que vocês amadureçam. A preocupação de João é com o amadurecimento na fé, para uma comunidade que estava sofrendo esta crise.
João, então, relaciona esta permanência com a revelação ou autorrevelação do Senhor Jesus, em João 15, como a videira e os ramos. A relação íntima, profunda entre a videira e os ramos. E João está aqui, meus irmãos, no contexto da última ceia, possivelmente no cenáculo, naquele momento anterior à sua prisão, ao seu martírio, à sua paixão, um momento muito tenso, em que paira no ar uma pergunta. A pergunta é, tudo bem, o Senhor Jesus está diante de nós insistindo que de fato Ele precisa morrer, que Ele é o Filho do homem, que Ele é o servo sofredor, que Ele precisará passar pela paixão, pelo sofrimento. Mas como será a continuidade do nosso relacionamento com Ele após a sua partida, depois que Ele morrer, depois que não tivermos mais a sua presença física aqui? E é por isso que é importante essa parábola, essa metáfora começar com eu sou. Porque aqui já está embutida a resposta que João está dando para a sua comunidade, a resposta da palavra de Deus para nós também nesta noite. Como seria então, talvez essa fosse a pergunta? João responde, lembrem-se do eu sou. E lembre-se da onipresença de Deus. Você já ouviu essa palavra? Certamente. Se você já frequentou um trimestre da escola bíblica dominical, você já ouviu essa palavra alguma vez. Onipresença. Significa uma presença total. Uma presença suficiente. Uma presença que se faz necessária. E quando se faz necessária, é eficaz. É a presença de Deus. O Deus que é todo-poderoso, por isso está presente de uma maneira econômica, ou seja, dentro da administração que Ele faz dessa presença, quando ela é necessária, se revelando de formas diferentes. Cada um de nós sabe, pela fé, na experiência com Deus, quando Ele revela o poder da sua presença, a diferença que essa presença faz. João, então, está aqui, meus irmãos, dando uma resposta aos seus primeiros leitores. Certamente ele já havia pregado muito sobre isso, ensinado aos seus discípulos. A resposta a essa dúvida que está na mente de vocês, talvez tenha pensado João, vocês não lembram da onipresença de Deus? Se eu já disse a vocês que o Senhor Jesus é o próprio Deus, então Ele continuará presente mesmo depois da sua morte física. Além disso, meus irmãos, além do ensino da onipresença divina de Jesus, que subjaz a esse texto, que está no pano de fundo desse texto, nós temos o ensino do apóstolo João sobre a doutrina do Espírito Santo. É só você recuar um pouco para o capítulo 14, e esse capítulo 14 está recheado do ensino sobre o Espírito Santo. Vejam, por exemplo, o versículo 20. O versículo 20 do capítulo 14 diz, naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Assim que Jesus ascendeu aos céus, nós cremos, com o derramamento do Espírito Santo, essa promessa de Jesus foi cumprida. E agora nós temos a presença do próprio Senhor Jesus na pessoa do Espírito Santo. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão unidos eternamente, de uma forma perfeita. Então a presença do Espírito Santo em nós é a presença do próprio Senhor Jesus em nós. Louvado seja o seu nome. A palavra de Deus revela que Deus é a fonte das fontes. Somente Deus pode suprir o ser humano. O ser humano que tem, como eu disse, e retomo agora essa ideia tão necessária para nós compreendermos essa metáfora, o ser humano é um ser aberto. É um ser em busca de significado. Você lembra do que o salmista diz no Salmo 42, versículo 1? Assim como a corça anseia pelas correntes das águas, a minha alma anseia. Como é que está lá? Salmos 42, versículo 1. A minha alma anseia. Vejam essa palavra, o anseio, a sede, o suspiro, a necessidade de ser preenchido. Isso aqui é poeticamente a tradução da realidade da alma de todo ser humano.
Numa outra linguagem, na linguagem da sabedoria do Antigo Testamento, Salomão expressou isso de outra forma. E ele disse de maneira mais objetiva, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Deus fez tudo perfeito, tudo formoso, mas Ele fez algo mais. Ele colocou a eternidade no coração do homem. Então, meus irmãos, nós temos uma necessidade de satisfação através de uma fonte, ou em conexão com uma fonte que está além de tudo aquilo que nós podemos fazer, que está além do nosso esforço, que está além dos recursos que nós podemos acumular, que está além do nosso conhecimento, que está além dos nossos talentos, das nossas habilidades. É por isso que esta parábola nos fala sobre permanecer. E essa insistência de João em permanecer tem um propósito. Porque essa é a mensagem de João. Ele está dizendo desde o primeiro capítulo desse evangelho que o Senhor Jesus veio para habitar entre os homens. Mas depois, com a sua ascensão, concluída a sua obra redentiva, o Espírito Santo veio para habitar naquele que crê. Não é assim que está lá no capítulo 1, versículo 14? Porque o Verbo se fez carne e tabernaculou e armou a sua tenda entre os homens. É a encarnação. É o Filho de Deus que veio para revelar o amor do Pai. Habitou entre nós. O que significa permanecer? Biblicamente, segundo a língua original, significa habitar. Então o que Jesus está dizendo é: para que vocês não tenham dúvida da minha presença, para que vocês sejam fortalecidos no momento da perseguição, para que vocês continuem cumprindo a vontade do Pai, eu mesmo habitarei, eu permanecerei em vocês. Vocês devem então permanecer em mim. Essa é a mensagem do capítulo 15. É o que nós aprendemos, meus irmãos. É isso que nós já afirmamos nesse culto. O relacionamento íntimo e contínuo com Cristo é a fonte inesgotável de satisfação para os seus discípulos. Você tem uma fonte inesgotável de satisfação. E essa fonte está no relacionamento pessoal com Cristo. Hoje eu estava pensando numa frase que eu pudesse dizer isso para alguém que, por exemplo, não conhece a literatura bíblica, não estuda a Bíblia. E eu pensei em dizer isso da seguinte forma: todo discípulo de Cristo se relaciona com a mesma pessoa. E aí eu pus a pessoa em letra maiúscula. Com a mesma pessoa com a qual os primeiros discípulos se relacionaram no primeiro século. A mesma pessoa. É um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus que está vivo e que é verdadeiro. Nós encontramos nessa parábola, meus irmãos, por exemplo, esta verdade nos versículos de 1 a 4. Quando o Senhor Jesus diz que Ele é a videira verdadeira e o meu Pai, diz Ele, é o agricultor. A partir desse modelo do relacionamento divino entre o Pai e o Filho, desde a eternidade, o Senhor Jesus então começa a falar sobre a sua união em espírito com os seus discípulos. Jesus se apresenta como a videira verdadeira, mas Ele também se refere ao Pai como o agricultor. O Pai que decidiu plantar uma vinha. Nós vimos aqui que Israel era uma sombra dessa videira verdadeira. Israel foi plantado pelo Senhor para expressar, para preparar as nações para receberem o Messias, mas Israel falhou. E nós vimos no final do texto que o pastor Igor leu, que em vez de frutos de acordo com a vontade de Deus, o que se colheu foi injustiça, foi clamor dos mais necessitados, porque Israel, com tudo que recebeu do Senhor, com toda a preparação para aquela vinha feita pelo agricultor, não gerou os frutos esperados. Mas o Senhor Jesus diz que Ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor, continua sendo o mesmo Deus. Essa imagem, meus irmãos, é muito poderosa, porque ela fala da união entre Jesus e o Pai. Essa união eterna. João começa o Evangelho dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. É esse o modelo da união. Nós já ouvimos aqui, por exemplo, o pastor Igor pregar sobre essa união em João 17, na oração que Jesus faz.
Quando Jesus ora ao Pai pedindo que nós estivéssemos com Ele e entre nós, a mesma união que Ele teve com o Pai desde a eternidade. Essa união, então, se apresenta como modelo para o nosso relacionamento com Ele. Jesus é, assim, a fonte da vida e do sustento para os ramos. Agora nós pensamos em videira, e pensamos na videira e nos ramos. A união é essencial. A união é profunda, assim como a união entre o Pai e o Filho. E é dessa união que vem o sustento, para que nós possamos, então, permanecer, habitar em Cristo. Quando você olha uma videira, ela está então numa estrutura que é chamada de treliça, né? Madeira e arame, numa estrutura para que ela possa se expandir. E você olha de longe e vê um todo, mas cada ramo sai daquele tronco e eles têm uma união visceral, uma união vital com o tronco. Essa união é que permite que eles recebam a seiva. E através do ramo, a videira vai produzir o seu fruto. O destaque inicial aqui, meus irmãos, quando nós lemos, por exemplo, no versículo 4, é para esse modelo de relacionamento: permanecer em mim e eu permanecerei em vocês, diz o versículo 4. Essa é a união que Jesus quer ter com cada um de nós. Uma união profunda, uma união em essência. Me permitam compartilhar um pouco da minha trajetória de formação espiritual. Pela graça de Deus e com a aprovação dos irmãos, eu fui constituído ministro de formação cristã desta igreja. E essa é uma responsabilidade muito grande. Durante esse tempo, eu não conto as vezes em que eu meditei, eu refleti sobre a minha própria formação cristã. E eu posso dizer aos irmãos, de uma maneira resumida, não quero cansar os irmãos, principalmente porque é algo pessoal, mas talvez seja muito comum a você. Eu comecei a minha trajetória de formação cristã crendo que o que era essencial na vida cristã era uma experiência com o poder do Espírito Santo. E não há nada de errado nisso. Eu continuo crendo que nós não fazemos nada sem o poder do Espírito Santo. Eu continuo crendo que é o poder do Espírito Santo que me mantém de pé nesse momento, na frente dos irmãos, e podendo expor a palavra de Deus. É pelo poder do Espírito Santo que nós oramos e cremos que Deus tem um plano perfeito para cada uma dessas vidas que foram citadas aqui. E que Ele pode responder a oração. Eu creio nisso, continuo crendo da mesma forma. Mas naquele momento inicial da minha formação cristã, a minha visão sobre o meu relacionamento com Deus era que esse relacionamento se daria em alguns momentos, quando eu experimentasse, ou quando eu viria a experimentar o poder do Espírito Santo. E isso se revela, meus irmãos, até mesmo contraditório com a doutrina da palavra de Deus, que diz que nós devemos permanecer, e que é uma união vital, ou seja, não existe um momento em que nós não estamos unidos a Deus. Não é uma coleção de grandes momentos de êxtase espiritual. Não. É uma relação contínua com Deus. Mesmo naqueles momentos em que nós não sentimos ou não experimentamos o que nós atribuímos ser o poder do Espírito Santo. Então eu fui de 8 a 80, sabe como é? Então eu fui para um outro extremo, acreditando que a minha união com Cristo deveria passar pelo crivo da doutrina. E se eu não aderisse à doutrina correta e não pudesse expressar de forma racional, eu não teria segurança de que eu estava unido então a Cristo, porque não era só crer da maneira correta, era poder defender aquela doutrina correta, inclusive criticando e questionando aquela experiência anterior com o poder do Espírito Santo. E passei muito tempo assim, acreditando que isso era suficiente. Mas não era, meus irmãos. Não era. Havia algo latente. E se tornou fácil defender a doutrina. Porque a doutrina é superficial. Eu não estou dizendo que ela não é necessária. Eu só estou dizendo que na sua alma, ela está no âmbito em que ela pode ser controlada, ela pode ser expressada,
sem que você tenha uma experiência real com Cristo. É claro que para expressar a sua experiência verdadeira com Cristo, você precisa da doutrina correta. E não estou defendendo de hipótese alguma que a experiência com Cristo passa ao largo da palavra de Deus. Pelo contrário, nós temos o testemunho das Escrituras exatamente para discernir os espíritos, para sabermos se de fato nós cremos da maneira correta. Providência de Deus, revelação suficiente de Deus aos homens, palavra de Deus. Mas, meus irmãos, não é suficiente dominar uma determinada identidade doutrinária ou denominacional para permanecer unido a Cristo. Então eu cheguei no seminário, e aí não valia mais a simples declaração doutrinária. Era necessária uma elaboração mais profunda e uma coerência com todas as teorias que tinham à disposição e em conflito uma com a outra. E você precisava então decidir se seria calvinista ou arminiano. Se você seguiria uma linha luterana ou a linha anabatista. E aí a coisa se complica mais ainda. Porque nesse momento, se não há uma experiência verdadeira com Cristo, e principalmente uma participação no corpo vivo de Cristo, que é a igreja, nós temos conversado muito sobre isso, o coração do seminarista se torna árido, e ele então tem muito a defender, mas pouco a viver. E eu vivi experiências assim. E chegou um momento em que o paradigma mudou. Então era necessário não só ter uma coerência teológica, mas defender um tipo de ação da igreja no mundo. Uma ação social, um compromisso ético, uma luta pela justiça. E durante muito tempo, meus irmãos, eu criei que, de fato, a missão que Deus tinha para nós, e era suficiente, espelhar o reino de Deus através de ações, através de intervenção na comunidade, de transformação social. Só que isso pode ser feito sem que você tenha uma experiência que de fato satisfaça a sua alma. Foi quando, meus irmãos, ainda no período de seminário, eu fui confrontado com o discipulado. E isso me mostrou que, através de relacionamentos pessoais com outros irmãos, mais maduros, mais experientes, eu poderia ser conduzido a uma compreensão mais profunda, não só da doutrina, não só de uma experiência pontual, mas de um compromisso contínuo com o Senhor Jesus. De lá para cá, meus irmãos, eu tenho entendido cada vez mais que a essência da vida cristã está na união pessoal com Cristo, de forma íntima e de forma contínua. E que só isso pode satisfazer. O que é que eu estou dizendo então? Eu estou dizendo que conhecimento não é suficiente. Não estou descartando o conhecimento. Mas estou dizendo que você pode conhecer muito sem experimentar de fato a vida de Jesus na sua vida. Eu estou dizendo que você pode servir muito e fazer diferença na comunidade onde você está, sem que a mensagem que leva você a agir transforme o seu caráter e a sua vida. O que Jesus está propondo aqui, meus irmãos, baseado no modelo do seu relacionamento com o Pai, da videira com o agricultor, é que nós precisamos definir muito claramente qual é o ponto de partida, qual é a essência da nossa vida cristã. E nós sabemos qual é. É o nosso relacionamento íntimo e contínuo com Cristo. Mas nesse relacionamento, para que ele se aprofunde, para que ele se torne de fato cada vez mais real e significativo, o agricultor que está unido à videira, que tem um propósito através da videira verdadeira, realiza em nós a poda. Não seria possível nessa trajetória que eu descrevi para os irmãos e que, sem dúvida, se assemelha muito à experiência de cada um dos irmãos em alguns pontos, sem que o próprio Deus, com o propósito de nos unir ainda mais a Cristo, realizasse a poda. O que é a poda, meus irmãos? A poda é o processo de remoção daquilo que está desviando o ramo do seu foco, que deve ser a videira, o tronco. É a purificação que retira aqueles galhos que não estão gerando fruto, que precisam ser limpos. E a poda, então, acontece
para que esse ramo esteja livre para receber da videira e poder entregar o fruto, que é o fruto da videira. Não existe o fruto do ramo, existe o fruto da videira. Mas para que o ramo possa produzir o fruto da videira, ou para que a videira possa produzir o fruto através do ramo, ele precisa estar limpo. E o que é a poda, meus irmãos? A poda é aquilo que aconteceu com os apóstolos. Lembre desse grupo de apóstolos que estão aqui no cenáculo com o Senhor Jesus na ceia. Vendo o Senhor Jesus sair dali para enfrentar a cruz. O que acontece com eles depois? Todos eles, de alguma forma, foram martirizados. Quem escreveu esse evangelho, escreveu como um exilado, perseguido por causa do relacionamento com Jesus. Exceto Judas, que foi cortado, e aqui o versículo 2 diz que aquele que estando em mim não der fruto, ele corta, porque Judas não produziu aquele fruto inicial, que é a conversão, que é a confissão de que Jesus é o Senhor. Nós conhecemos pela história depois que ele, na verdade, não estava unido a Cristo, por isso ele foi cortado. Mas os demais que produziram fruto, que foram limpos pela palavra, como diz o versículo 3, porque Jesus pregou a eles, ensinou a eles, e eles passaram por essa purificação. Essa purificação apenas começou no tempo em que eles estavam se relacionando com o Senhor Jesus em forma física, e continuou através da prática da palavra de Deus. Eles ouviram a palavra, mas quando eles foram praticar a palavra, se deram conta de que estavam diante dos judeus, das autoridades, daqueles que queriam matá-los, e muitos deles foram martirizados. A poda simboliza então, meus irmãos, o processo de purificação em nossa vida, realizada pelo Espírito Santo, que envolve a dor, que envolve perda, que envolve frustração, que envolve decepção. Você está vivendo uma situação na sua vida em que lhe causa profunda tristeza, dúvida, crise, lhe causa angústia? Você só tem uma única chance de encontrar um significado em meio a essa situação. É entender que o agricultor está cuidando da videira. E o agricultor viu que você estava produzindo fruto e então está realizando uma poda em sua vida para que você produza mais fruto ainda. Aí você vai dizer, mas pastor, parece que o senhor esqueceu que o senhor estava falando de satisfação. Porque não é de dor, não é de tristeza, é de satisfação. Onde está a satisfação? Em ser podado, em sofrer uma perda, em viver uma enfermidade que os médicos apresentam o diagnóstico que não há cura. Onde? Está exatamente na oportunidade que o sofrimento traz para que você se una ainda mais profundamente a Cristo, que é a sua fonte de satisfação. Eu pergunto a você, quando Jesus estava sendo espancado, estava sendo pendurado na cruz, ele estava plenamente satisfeito em Deus? Quando você lê Hebreus junto comigo, no capítulo 12, você vai ver que ele desprezou a vergonha. Ele não levou em conta tudo aquilo que ele estava sofrendo. Por quê? Porque ele sabia que a glória lhe estava reservada, que era exatamente a mesma glória que ele tinha com o Pai. E ele sabia que tudo aquilo que ele estava passando estava aprofundando o seu relacionamento com o Pai, ou estava, numa forma melhor de dizer, revelando ainda mais claramente o seu relacionamento eterno com o Pai. Eu conheci um casal numa determinada cidade, numa determinada igreja que eu pude servir, onde o marido viveu talvez uma trajetória parecida com a minha e se orgulhava de dizer quantos versículos decorados ele tinha. E ele tinha um caderno, William, onde ele anotava todos os versículos que ele tinha de cor. E o hobby dele, Toninho, era, junto com o filho, que hoje a gente acaba pensando que ele tinha alta habilidade, porque era uma memória fantástica,
era dar o caderno para o filho fazer as perguntas e ele recitar de cor um versículo. Mas assim, naquela época, quando eu conheci ele, já tinha mais de 1000 versículos decorados. E eu, como pastor, ficava com vergonha, porque ele sabia muito mais versículos do que eu. Mas eu acompanhei mais tempo aquela família, até, por exemplo, o tempo em que a sua esposa foi acometida de um câncer muito severo, muito agressivo. E em pouquíssimo tempo, ela veio a falecer. Uma história muito longa, mas eu quero destacar apenas o fato de que, por muito tempo, aquele irmão viveu uma profunda crise de fé. E, meus irmãos, eu quero estimular os irmãos a terem um caderno onde os irmãos anotam os versículos, decoram os versículos. Decorar tem a ver com levar para o coração. Decor significa no coração. Guarde no coração a palavra de Deus, não tem nenhum problema em decorar. Mas a questão é, o seu conhecimento, a sua cognição não é capaz de sustentar a sua vida quando você está diante de uma esposa que está sendo consumida pelo câncer. Não é capaz. Somente a sua união em espírito com Cristo. É por isso que o Senhor Jesus diz, meus irmãos, no versículo 5, e nós caminhamos para concluir com esse versículo: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. O apóstolo Paulo, quando expressou isso de maneira positiva, ele disse: Jesus é tudo. Ele disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele disse dessa forma porque o seu conhecimento, e não era pouco, e não era raso, em várias línguas, não era suficiente para lhe dar sustento quando ele precisava. A sua satisfação estava na sua união com Cristo. Ele que diz, escrevendo aos Coríntios, que aquele que se une a Cristo é um em espírito com Ele. Meus irmãos, o mundo sempre vai tentar nos seduzir, sempre vai tentar nos mostrar formas diferentes de aplacarmos em nossa alma essa angústia, essa sede, esse suspiro da alma. E nós seremos levados aqui e ali para ocupar o nosso tempo, para investir nossas ideias, o melhor de nós, em muitas fontes. Mas o alerta da palavra de Deus é o seguinte: por antecipação, você já sabe que somente o relacionamento com Jesus lhe satisfaz. Então você é convidado nesta noite, pela palavra de Deus, a verificar a sua conexão com a videira. Dá uma olhada lá, como é que está o encontro, o nó entre o ramo e a videira? Como é que está lá? Como é que está a sua conexão com a fonte de sustento? Para que você esteja preparado, não só diante das tentações que vão lhe oferecer, uma vida que se satisfaz com o sucesso, uma vida que se satisfaz com o status social, uma vida que se satisfaz com o reconhecimento público, ou uma vida plenamente satisfeita em Cristo, a ponto de, mesmo diante da dor, da poda do agricultor, ainda assim glorificar a Deus. E eu encerro fazendo algumas perguntas, e meus irmãos, de modo algum eu apresento essas perguntas a outra pessoa que não a mim primeiro, e só apresento para os irmãos porque primeiro já me fiz essas perguntas. Você de fato tem desfrutado dessa união com Cristo através de um hábito diário de oração e meditação nas Escrituras? Esse momento em que você assume uma postura diante de Deus, reconhecendo que Ele é a fonte das fontes, tem sido o momento mais especial do seu dia? Tem sido o momento em que você, de fato, diz à sua alma: você já está plenamente satisfeita em Deus. O Senhor é meu pastor? Nada me faltará. Para que a partir daí você possa iniciar o seu dia. Faço outra pergunta: como tem sido a sua atitude diante das podas realizadas pelo agricultor? Você tem murmurado? Você tem reclamado? Você tem levantado questionamentos? Ou você tem olhado para aquilo que fazem de você o que já fizeram? Para as barreiras que se levantam diante de você
entendendo, olha, Senhor, se é assim que o Senhor escolheu me unir ainda mais profundamente com Cristo, então eu recebo do Senhor essa poda, porque eu sei que a videira produzirá muito mais fruto através de mim, através dessa situação, por meio dessa situação. E por último, as pessoas ao seu redor recebem o testemunho da presença invisível de Cristo em suas palavras, ações e atitudes? Meus irmãos, aquele que não crê, que não está unido à videira, não verá o que você vê, não ouvirá a voz do Senhor, não verá a manifestação do Senhor nas circunstâncias, na palavra de Deus, poderá ler a Bíblia inteira e não compreenderá. Então ela precisa do seu testemunho. O fruto é exatamente o resultado da sua união com Cristo. As pessoas ao seu redor estão vendo em você Cristo, ou estão vendo Adão, ou estão vendo egoísmo, estão vendo vaidade, estão vendo pecado, ou as pessoas estão vendo Cristo através do seu testemunho. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que nós possamos responder a essas perguntas diante da palavra de Deus, que é o nosso alimento, e vamos pedir mais uma vez, cantando uma oração cantada, que nós aprofundemos essa união com o Senhor Jesus.